Quinta-feira é dia de saber das estreias de filmes e séries sem spoiler. O Felipe Hoffmann traz as informações para você. Tudo bem, pessoal? Coluna Sem Spoiler de hoje, começando para falar de duas dicas muito legais que chegam tanto nos cinemas quanto também nos serviços de streaming. Começando com as telonas, a gente vai ter o retorno de uma super franquia muito famosa dos anos 80, que agora chega dando um ar renovado para tentar agradar uma outra geração de fãs. Estamos falando de Karate Kid Legends. Esse é um filme diretamente ligado ali ao de 2010, né, que teve o Jaden Smith, o Jack Chan, e aqui a gente vai ter o retorno de personagens clássicos da franquia Karate Kid para tentar dar uma guinada nessa franquia daqui para frente, né, para os próximos anos. Então é um cheirinho de franquia renovada com novos personagens, mas resgatando aqueles que fizeram o Karate Kid ser grandioso, né? O filme é muito famoso aqui no Brasil, tenho certeza que vai fazer muito sucesso nos cinemas e chega agora com uma história um pouco diferente do que a gente está acostumado desses últimos filmes. Aqui a gente vai acompanhar a história do Li Fong, um jovem chinês que acaba se mudando para Nova York para poder recomeçar a sua vida ali com a sua mãe depois de passar por um trauma. E ele precisa abdicar completamente do Kung Fu, que ele tanto gostava lá na China. Então ele vai para Nova York esquecendo completamente, fazendo esse pacto com a sua mãe para não poder lutar mais. Só que aí acontece que ele vai conhecendo pessoas em Nova York e vai se envolvendo em situações que acabam levando ele para lutar novamente. E aí que entra o personagem do Jack Chan e o do Ralph Macchio, como o Daniel LaRusso, né, o primeiro personagem ali clássico de Karate Kid. Esses dois acabam se juntando forças para ensinar o Li Fong a crescer tanto no Kung Fu quanto no Karatê. Então ele acaba unindo essas duas coisas para se tornar um mestre ali, para se tornar um vencedor de um torneio que está acontecendo, chamado de 5 bairros. O filme ele tem uma montagem um pouco estranha, o diretor é um pouco novato, então ele tenta colocar elementos de videogame, uma narração, elementos gráficos em tela, para tentar criar esse sentimento de algo renovado, né, para tentar buscar um público novo e de certa forma até consegue, e ao mesmo tempo trazendo esses personagens clássicos da franquia Karate Kid, ele pega pela nostalgia. E aí que o filme acaba crescendo, porque ele traz esses personagens que a gente já conhece, que a gente já tem esse apelo, para poder fazer a história andar e a história se desenvolver a partir desse torneio que vai rolar, chamado de 5 bairros. Então a gente vai ter a história de um novo personagem que está entrando no mundo da luta agora em Nova York, ao mesmo tempo que personagens clássicos da franquia acabam retornando para poder impulsionar o nosso novo protagonista, o Li Fong. Uma história que com certeza vai levar muita gente aos cinemas. Eu espero que você vá curtir também, porque é um filme muito gostoso de assistir, ele é muito engraçado. Eu dei várias risadas na sessão de cinema. Ele chega agora, nessa quinta-feira, nos cinemas de todo o Brasil. Agora, se você gosta um pouco mais de ficção, de um drama ambientado numa distopia, a pedida é Avaliação, que chega agora no catálogo do Prime Video, um filme protagonizado pelo Himesh Patel, pela Elizabeth Olsen e pela Alicia Vikander. A história se passa num futuro não tão distante do nosso assim, onde, por conta das mudanças climáticas, o controle parental ficou muito forte, né? Então existe muito controle do nascimento de crianças. E aí os casais que desejam ter crianças precisam passar por um processo rigoroso até conseguir desenvolver esse afeto e esse desejo de ter uma criança, colocar uma criança no mundo tão perigoso, tão difícil de se viver. E durante 7 dias, esse casal precisa passar por diversos desafios psicológicos para entender se de fato quer ter essa criança, né? Mas ao mesmo tempo começam a questionar a sociedade, o modelo em vigência hoje em dia e como que eles se estão desenvolvendo enquanto seres humanos para o futuro de uma geração. É um filme que quer questionar se seres humanos valem a pena em um mundo tão complexo, tão cheio de problemas assim, e se você continuar com a humanidade é de fato a melhor saída para isso tudo. É um filme que tem uma história um pouco mais cabeça, né? Mas a atuação tanto da Alicia Vikander quanto da Elizabeth Olsen e do Himesh Patel fazem tudo valer a pena e todas as peças desse quebra-cabeça acabam se encaixando no final do filme. É uma história muito interessante que foi selecionada para vários festivais pelo mundo e que vem fazendo muito sucesso por conta desse roteiro instigante e por atuações tão boas quanto. É um filme que chega com pompas ali no catálogo do Prime Video. Então, se você gosta de uma história bem contada e de boas atuações, sentado ali no seu sofá assistindo um bom filme, a Avaliação é perfeito para o fim de semana. Essas foram as dicas de hoje. Na semana que vem eu volto trazendo mais novidades da cultura pop, mais filmes, mais séries, enfim, tudo para você curtir aqui na coluna Sem Spoiler. E todas essas sugestões estão em audice.com, é só entrar lá que vai ter tudo completinho para você. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.